Fala meu amigo, fala minha amiga, em especial a você, aluno do primeiro ano do ensino médio regular do estado de Minas Gerais. Eu, professor Matheus, professor de História, mais uma vez estou aqui com vocês, nessa nossa caminhada árdua, mas que a gente está vencendo. Chegamos aí, galera, ao volume 5, ao módulo 5, do Plano de Ensino Tutorado, o PET, que foi disponibilizado para todos nós pela Secretaria de Educação do estado de Minas Gerais. Vejam que ao começarmos a semana 1, galera, o nosso assunto hoje é um assunto que está em voga, que está em evidência, que é cidadania e racismo no Brasil. É engraçado, aconteceu o que aconteceu com James Blake, para que a gente entenda, galera, vejam só, que a mobilização racial nos Estados Unidos ela reflete no Brasil. Casos como aquele, que de certa forma chocam o planeta todo, são recorrentes no país como o nosso. E a gente hoje vai falar de um tema que traz à tona uma triste realidade, que é a questão do preconceito e discriminação racial no Brasil. Beleza, galera? Mas antes de a gente começar a falar desse assunto tão polêmico, o que eu quero colocar para vocês é o seguinte, é que quem ainda não conhece esse nosso projetinho em cima, olha aí, ó, beleza? O Projeto Escola Online, vem comigo para a gente conhecer. O Projeto Escola Online, galera, onde eu, Matheus, com a disciplina História Online, e outros professores, a gente coloca para vocês em várias mídias sociais, como no Twitter, como na questão do Facebook, o Instagram, que eu sempre tenho falado, galera, quem está nos acompanhando, principalmente a galera do PET, a gente está colocando aí, galera, o cronograma de lançamento das aulas, para você saber exatamente o dia, o horário, de todos os lançamentos das disciplinas que podem ajudar a vocês. Perfeito? E claro, aqui no YouTube também, onde a gente tem feito um canal cada vez mais forte, por causa de você. Então, quem ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve, ativa as notificações, dá um like, porque isso nos fortalece. Eu sempre falo, né? Se vocês nos ajudam, nós ajudamos a vocês a fazer o quê? Uma caminhada cada vez mais forte. Beleza? Então, antes da gente começar a falar sobre a questão da cidadania e do racismo, vamos fazer o que a gente já conhece? Roda aquela nossa vinhetinha bacana, beleza? Roda a vinheta! Bacana, né? Então agora a gente pode começar a trabalhar com esse assunto tão polêmico. Vamos lá, galera? Então beleza, moçada. Primeira coisa, vamos trabalhar com alguns conceitos. Cidadania. Refere-se à condição do indivíduo de possuir direitos e deveres civis, políticos e sociais, dando garantia à participação na vida política. Isso era muito comum na antiguidade, quando você era um cidadão, é quando você passa a ter direitos, não só direitos civis, mas como também direitos políticos, como votar, ser votado, participar do processo eleitoral que tanto se discute atualmente. Racismo refere-se ao preconceito e à discriminação com base em percepções sociais a quem possui uma etnia ou raça diferente, muito discutido, mas que de certa forma está de novo em evidência. Mestiçagem é o caso clássico do brasileiro, consiste na mistura de indivíduos de diferentes etnias, cultura e religião, que dão origem a outro sujeito. Vejam que o que é o brasileiro? Nós somos uma mescla do africano, do europeu e do índio. A ideia de uma raça mestiça, a gente brinca da famosa síndrome do vira-lata, é o caso brasileiro. Branqueamento, ideologia que foi bastante aceita no Brasil entre 1889, lembra da proclamação da República, e 1914, onde a raça branca era considerada superior, com melhor padrão genético e conseguiria branquear, através da miscigenação, toda a população. É uma teoria imbecil que o brasileiro compra do europeu, que justificava sua dominação sobre África e Ásia, e aplica aqui. E que, de certa forma, reflete muito o quê? 1889, um ano após a abolição da escravatura. O que faria o negro, o ex-escravizado, diante dessa política de branqueamento? Exclusão. Mas vamos discutir isso agora. Beleza, galera? Então vamos lá. Texto 1. Cidadania e racismo no Brasil do Império à Primeira República. Da instituição do trabalho escravo aos dias de hoje, entendemos que a maior parte da população brasileira está afastada de seus direitos fundamentais, consequentemente, sem cidadania plena. A gente vai falar que no Brasil existe igualdade racial? Deixa. Nesse contexto, o racismo é estrutural, devido ao abismo da desigualdade social.
Galera, brancos e negros têm a mesma oportunidade? Por mais que a gente fale que o Brasil hoje é o país com a maior população negra do mundo fora da África, salvo engano, nós somos o segundo país em população negra do planeta. Só perdemos para a Nigéria. E de certa forma, galera, as oportunidades são iguais? O Brasil está entre os países mais iguais do mundo. Esse fato restringe o nosso exercício da cidadania. A desigualdade afeta diretamente os descendentes do povo escravizado, principalmente os descendentes africanos. No aspecto da cidadania, as elites, no decorrer da história brasileira, esforçaram em impedir a participação dos menos favorecidos na vida política, social e econômica. O racismo inicia-se com a escravidão moderna, por volta do século XV, apesar que, se discutimos muito, o romano, quando domina Cartago, que é uma região, por exemplo, da Tunísia, né, uma região africana, ele já usava um pouco isso. Mas na nossa realidade, ele está muito ligado nas navegações, quando os europeus contornam a África e começam a dominar regiões. Vê o escravizado como propriedade, peça sem a condição humana, visto pela cor da pele. É a ideia do escravo como mercadoria, sem personalidade jurídica. O escravo era coisa, assim como essa caneta, assim como a minha câmera, como o meu computador, escravo não tinha identidade. A escravidão comercial, que garantia lucros, ou seja, o escravo como mercadoria, instituiu o universo do racismo na nossa história. As elites tentam negar algo inevitável para o futuro, o direito à humanidade e à vida dos escravizados. Bom, a estrutura social no ideário civilizatório das elites brasileiras é compreendido sem alterações da desigualdade e exclusão social, sendo a cidadania direitos plenos para um pequeno grupo de privilegiados. O americano ele fala muito o termo de WASP. O americano ele usa muito isso. Ou seja, o que é a ideia do WASP? O cara que é white, branco, anglo-saxão, descendente de europeu e protestante. É o padrão clássico. E o Brasil copia um pouco isso. As minorias brancas tendo privilégios sobre as maiorias negras. As elites desejavam a independência política do Brasil, sem a autonomia do povo escravizado. Vejam, o Brasil se torna independente de Portugal, mas a escravidão continua, assim como ocorreu nos Estados Unidos. As lutas pela igualdade chegam aos nossos dias, pela busca da cidadania plena. Para o homem branco, civilizado, livre e proprietário de escravizados, o escravizado não deveria ser um cidadão, pois representava um perigo à sociedade e não deveriam ter direitos. Então, quando eu estou falando do escravizado, galera, eu estou falando do descendente africano, estou falando do negro. A propriedade era um direito fundamental do escravocrata. Por esse motivo, a escravidão foi mantida na Constituição Imperial de 1824. Lembra, o Brasil se torna independente de Portugal, outorga e impõe uma Constituição, mas não se discute a abolição. Porque muitos daqueles que participaram da implantação do Império, da independência do Brasil, eram proprietários de escravos e não queriam ficar sem sua mão de obra, não queriam perder dinheiro. A cidadania e a liberdade eram para brancos, proprietários de escravizados ou terras. A maioria da população era excluída, correspondendo ao pensamento das elites brasileiras, pois percebiam que no futuro os escravizados seriam libertos, mas negavam esse direito em virtude das posições privilegiadas que ocupavam. Tanto que quando o Brasil entra naquela de combater a escravidão, muito mais pela questão econômica, de você acabar com o escravo para ampliar o mercado consumidor, do que propriamente preocuparmos com o bem-estar do negro. O escravizado e o ex-escravizado, ambos vistos pelas elites como perigo à sociedade, tinham que ser controlados com rigor. Nesse sentido, Dom Pedro I garante a ordem, a hierarquia social e política sem liberdades, o tráfico de escravizados, a continuidade da escravidão, sem a participação dos excluídos na sociedade, na Constituição. Então eu estou criando um novo Estado sem que esse negro entre nesse perfil. A cidadania e a liberdade era uma minoria, o branco civilizado, que temia a mudança da estrutura social no Brasil. A prova disso, vocês vão lembrar, que quando o Brasil se torna independente de Portugal, o Brasil, na nossa primeira Constituição,
implementa o voto censitário. O que é isso, galera? Só podia votar quem tinha renda. O ex-escravo ou o escravo, ele ganhava, trabalhava demais, mas ganhava. No período regencial, a divisão racial aprofunda. A população lutava por direitos na busca de cidadania. Nesse período aconteceram várias revoltas. Não sei se vocês vão lembrar, galera, em 1835 ocorreu em Salvador a revolta do Malês, onde o que? Africanos seguidores do islamismo resolveram brigar, que acabaram mortos e deportados. Mas há uma revolta que exigiu melhorias sociais, a conquista de direitos políticos e constitucionais e o fim da escravidão. A Guarda Nacional era, nesse contexto, responsável por reprimir o direito de mudanças e garantir a ordem social. Era uma milícia do Estado que tinha como objetivo reprimir movimentos populares e ainda mais movimentos de negros. Bom, Dom Pedro II assume o poder com o objetivo acabar com as rebeliões provinciais e impedir mudanças na estrutura social almejada pela sociedade excluída. Não só escravos, nós tivemos a cabanagem, onde você teve uma população ribeirinha, os cabanos que foram massacrados, quase 30 mil mortos. Ainda no segundo reinado, e se estende até a Primeira República, os cafeicultores optaram por contratar imigrantes do que os escravizados ou ex-escravizados. Essa relação aprofunda a exclusão social, porque seria muito melhor você libertar o negro e colocá-lo como mão de obra do que propriamente trazer o imigrante, mas havia aquela ideia de embranquecer a população. Então, diante disso, você o que aprofunda a exclusão social, o preconceito e a discriminação. Nesse sentido, a Lei de Terras, não sei se vocês vão lembrar dela, mas em 1850, o governo de Dom Pedro II estabeleceu o seguinte: criado para que escravizados e seus descendentes, como também imigrantes excluídos, não tivessem acesso à terra. Só para facilitar, tanto é que nós temos uma charge dela aqui. A Lei de Terra é o seguinte, que a partir de 1850 só teriam acesso a terras públicas pessoas que pudessem pagar, que antes eram ocupadas por trabalho, agora é diante a pagamento. Galera pobre tem condição de comprar terra? Por isso que no Brasil você tem muita terra na mão de pouca gente. Beleza? É importante ressaltar que nesse momento histórico, as elites temiam que no futuro próximo os escravizados garantiriam a sua liberdade, mas seria negado a eles o direito ao trabalho e à propriedade. Portanto, com o fim da escravidão, os escravizados não foram considerados cidadãos. Você abole a escravidão, lembra da Lei Áurea? Mas o que se faz com o ex-escravizado? O que se faz com o negro liberto? Você o exclui. Perfeito? Bom, galera, com a República, a política liberal instituiu o branqueamento, olha aí, você trocar o negro pelo branco, pelo imigrante, a exclusão do negro no mundo do trabalho, substituído pelo imigrante. O racismo no país ganha um aspecto profundo de preconceito racial. No início da República foram queimados documentos relativos aos escravizados e passou a fazer parte do cotidiano falas preconceituosas. Os ex-escravizados não receberam nenhuma espécie de indenização e não nos foi promovido o acesso à educação, ao trabalho, à cidadania, o que aprofundou o racismo, a exclusão, o preconceito e a violência até os nossos dias. Vejam que o próprio Estado, na época que o Deodoro se torna presidente, ele ordena que sejam queimados documentos, para que o ex-escravizado, o negro descendente africano, perca seu vínculo e não recebe nada. Tanto que quando o Brasil completa 500 anos, no ano 2000, a Igreja Católica ela publica um documento pedindo desculpa aos descendentes negros e nativos do Brasil. Ou seja, ela pede desculpa a todos nós, que temos um pouco dessa mestiçagem. Beleza? As elites, ao longo da história, construíram suas riquezas e seus patrimônios, negando o direito à vida, à propriedade, à igualdade, à fraternidade aos excluídos. Como consequência, a construção da nação no aspecto da cidadania tem suas dificuldades estruturais de implementação de direitos e elimine o racismo, o preconceito e a desigualdade social, o que emperra nosso desenvolvimento civilizatório. Para você que está me assistindo aí, aluno, quem de repente é negro, que tem uma história fantástica na construção do Brasil, pense aí, bota a mão na consciência e pense. Você já foi vítima
de discriminação racial? Garanto que a maioria sim. E que, de certa forma, é algo estruturado na nossa história. Mas vamos lá. Beleza? Bom, temos aqui o texto 2. Esquecendo ele, que eu adoro, a minha pele negra e o meu cabelo rústico. Eu até acho o cabelo de negro mais educado do que o cabelo de branco. Porque o cabelo de preto, onde põe fica. É obediente. E o cabelo de branco, é só dar um movimento na cabeça, ele já sai do lugar. É indisciplinado. Se é que existem reencarnações, eu quero voltar sempre preta. O branco é que diz que é superior. Mas que superioridade apresenta o branco? A enfermidade que atinge o preto, atinge o branco. Se o branco sente fome, o negro também. A natureza não seleciona ninguém. Quem conhece, se tiver oportunidade, galera, leiam um livro da Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Fantástico. Essa mulher depois já foi tema do Fantástico, discussões. É uma mulher que escreve um livro, tá? É o livro que está aqui, a capa dele, Quarto de Despejo, Carolina Maria de Jesus, que mostra muito essa questão, tá? Roberta Rodrigues, um depoimento. A dona de uma loja já me xingou, só porque eu era negra e estava provando uma roupa. Quem conhece a Roberta Rodrigues, tá aí, a nossa atriz global, que também já foi vítima da discriminação racial. Perfeito? Vamos lá? Então, galera, tá? Então é um caso, um depoimento que ela dá na revista Marie Claire. Beleza, galera. Com base nos textos e na manchete acima, analise os efeitos da escravização de africanos na sociedade brasileira de hoje. Galera, é só a gente pensar. Descendente de africano, negro, maioria da população brasileira. Isso foi provado no Atlas da Violência. Hoje, um jovem negro entre 14 e 21 anos, ele tem 11 vezes mais chance de ser morto se comparado a um jovem branco da mesma idade. Se nós olharmos, do mesmo jeito que diminuiu os homicídios a jovens brancos, aumenta sobre os negros. Então a gente percebe que, infelizmente, uma sequela histórica dessa escravização e dessa não preocupação do Estado em garantir direitos aos ex-escravizados gera uma sequela. Eu coloquei aqui, mas eu acho que todos vocês têm uma resposta pronta. O que eu coloquei, galera? Entre as sequelas da escravização dos africanos, a mais sentida qual é? O preconceito racial, onde a cor da pele foi determinante para que estabelecêssemos, ao longo da história, o julgamento de alguém pela sua origem racial. Quem nunca, galera, já foi o branco, já julgou um negro, o negro já sentiu julgado, isso é fato. E diante dessa infeliz sequela, acompanha-se a desigualdade social e econômica entre brancos e negros, que é notada diariamente em nosso cotidiano. Então você vê que a desigualdade econômica e social, quando as pessoas discutem se deve haver ou não cotas, sim, para você tentar corrigir um problema histórico. É igual quando todo mundo falava do Joaquim Barbosa, ministro do STF, que era negro. Galera, olha no Brasil quantos juízes são negros comparados a brancos. Agora olha a questão de, por exemplo, trabalhos de menor valor. Então isso é uma sequela. Inclusive, se vocês tiverem a oportunidade, galera, assistam esse filme, Estrelas Além do Tempo, que mostra a história de mulheres. Não vou dar spoiler, não. Se tiver a oportunidade, assistam, tá? Lembrando que racismo é crime. Inafiançável. O problema é provar num país como o nosso. Beleza? Então, 2, galera, vamos lá. De acordo com os textos, como era o acesso à cidadania no decorrer do Império e da Primeira República no Brasil? O que seria a cidadania? Como era o acesso aos direitos políticos? Quem tinha direito político? A gente percebe que era uma coisa muito restrita. Como nós vimos no texto, é um direito a branco. Branco, proprietário de terras, propriedade de escravos. Então é a questão de uma elite dominante que já vem durante muito tempo. Então, galera, como a gente coloca a cidadania, que está diretamente vinculada à participação política, porque o cidadão é aquele que vota e passa a ser votado, durante o período imperial, primeiro reinado, regência e segundo reinado, e durante a Primeira República ou República Velha, era um direito apenas concedido a homens brancos, proprietários de terras e bens, que corroborou, que contribuiu com a ideia do branco civilizado, difundido pelos europeus no século XIX e incorporado pelo Brasil. Tanto que durante o primeiro reinado, quando nós tivemos a nossa primeira Constituição, só podia votar quem tinha renda. Aí você fala, mas Mateus, quando vem a Constituição de 1891, você acaba com o voto censitário e você coloca o voto para todos os homens votar.
Sim, todo homem maior de 21 anos e que de certa forma fosse alfabetizado. Escola não era para todos, escola era para elite. E negro, ex-escravo, não tinha acesso à escola. Infelizmente. Tá? Mais uma vez, uma dica, se vocês tiverem a oportunidade, também assistam, galera, um filme chamado Histórias Cruzadas. Mostra uma realidade norte-americana de empregados, belíssimo filme. Perfeito? Então vamos lá, galera. A desigualdade e o preconceito racial afetam diretamente a quem? Galera, tem que responder mesmo, tá? Temos que responder, em especial, a descendentes de africanos, ou seja, aos negros que foram escravizados, perdendo completamente suas identidades ao cruzarem o Atlântico. Eu lembro que uma vez eu vi uma palestra do Lázaro Ramos, até comprei o livro dele, Na Minha Pele, e é muito discutido isso. Porque se você é descendente italiano, você vai na Itália e encontra a sua origem. E o descendente de africano? Que era comprado como escravo, chegava aqui, você dava o nome que queria, ele perde completamente seu vínculo. Então, você percebe que há esses descendentes que quando saem da África e chegam no Brasil, cruzando o Atlântico, em navios negreiros, os chamados tumbeiros, lembra do Rapa que diz que todo camburão tem um pouco de navio negreiro? Então, quer dizer, aqui eram tratados como simples mercadoria e que, além de todo sofrimento, não obtiveram compensações por parte do governo brasileiro. É o que a gente viu, o governo, ao invés de compensar, queima documento para restringir esses descendentes de direitos. O que isso ajuda demais, galera, na exclusão e principalmente na desigualdade e no preconceito racial. E aí, quando a gente fala de desigualdade, mais um filme que eu queria que vocês pudessem assistir. Selma, Uma Luta pela Igualdade. Depois assistam, galera, vocês vão ver um pouco sobre a questão de Martin Luther King, um grande defensor dos direitos civis de negros. Perfeito, galera? E lembrando que no dia 3 de julho, nós temos o Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial. Show? Tá? Então, para a gente poder refletir. E vamos lá, galera. A quem interessava a ausência de cidadania e exclusão social de grande parte da sociedade? Galera, se o grande prejudicado é o negro, quem é o grande beneficiado com isso? Óbvio, a gente acabou de falar, a elite, a minoria branca. Então você percebe que, em especial, a chamada elite branca, que dentro de uma política de exclusão, consolida em nosso país o racismo estrutural. Galera, no Brasil, o racismo é estrutural. Ele está enraizado, ele faz parte da nossa história. Infelizmente, coloquei algumas chaves aqui para vocês entenderem. Galera, negros são as maiores vítimas de violência. Tchau, filho, bom trabalho e volta logo para casa. Tchau, filho, bom trabalho e volta vivo. Se fizer isso de novo, eu chamo seu pai. Calma, é criança. Ladrão, redução da maioridade penal já. Chama a polícia, pega. Junião fala muito disso. Tchau, pai, bom trabalho. E cuidado para não ser preso por engano na volta. Um caso que está rolando no Sul. Em abril, um engenheiro negro foi confundido com assaltante e assassinado. Até hoje, nada acontece. Mas então, galera, para a gente poder refletir, é um tema muito pertinente. Galera, é ruim falar, mas ele existe e vamos combater isso. Perfeito? Mais uma vez, galera, agradeço a quem acompanhou. Se puder, dá uma moral, dá uma força, porque juntos somos cada vez mais fortes. Meu muito obrigado, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.